é o seguinte: por que a gente enxerga os comportamentos das outras pessoas de forma exagerada? Porque muitas vezes a gente sempre olha o outro no oposto. Porque a gente sempre julga o outro e a gente se compara com a gente mesmo. Para isso, eu quero trazer para vocês um conteúdo que eu vou aprofundar bastante lá na nossa formação, mas eu quero já trazer para vocês aqui um conteúdo que vai te ajudar a você entender por que a gente enxerga o comportamento dos outros no exagero e por que, quando a gente enxerga o outro no exagero, a gente gera ruídos na nossa comunicação. Porque muitas vezes gera atritos no trabalho, porque muitas vezes gera atritos na comunicação no lado familiar, no lado afetivo com a sua esposa, com seu esposo, porque os comportamentos diferentes, eles tendem a se conflitarem dentro do comportamento humano. Toda vez que uma pessoa que nunca te viu, ela está te vendo pela primeira vez, e você vai ter um primeiro contato com ela ali, de alguns minutos conversando com aquela pessoa, se ela está te procurando porque ela precisa de alguma ajuda, dentro daquela comunicação entre vocês, a mente dela vai dar dois gatilhos para ela. Ela pode dar um gatilho positivo ou um gatilho negativo. Geralmente, ela dá um gatilho positivo quando o teu comportamento tem semelhanças com o comportamento dela. Quando o teu comportamento ele tem uma característica oposta da dela, ela tende a ser negativa. Como assim, Luiz? Por exemplo, eu, Luiz Vicente, eu tenho um comportamento mais comunicativo, mais influente, mais extrovertido, mais criativo, gosto de ajudar, gosto de estar junto com pessoas, gosto de estar aqui interagindo com as pessoas. Então, eu tenho essa facilidade de me comunicar. Se eu vou começar a ter uma comunicação, chamar alguém aqui para entrar comigo aqui ao vivo, passa o link e você vai entrar junto comigo. Na hora que a gente vai batendo um papo, se você tiver um comportamento conformista, como é esse comportamento, Luiz? É um comportamento que é o oposto do meu. É aquele comportamento mais criterioso, mais analítico, mais ponderado, ele analisa o que está falando, ele calcula tudo que ele vai fazer, ou seja, ele só dá um passo à frente se ele tiver certeza. Não é um comportamento que ele vai estar lá se comunicando, porque ele preserva muito a atenção, o cuidado, o respeito, a segurança. Então, é totalmente o oposto do meu comportamento como influente. Então, esse comportamento da conformidade, se eu, Luiz Vicente, não sei identificar o comportamento do outro, eu vou ser o Luiz Vicente que eu sempre fui. Comunicativo, extrovertido, falador muitas vezes. Às vezes posso ser inconveniente, posso ser inconstante, eu posso gerar algumas características da minha comunicação que, para o conformista, são exageradas. Por quê? Porque ele não vai se identificar exercendo aquelas características da comunicação que eu tenho. Por quê? Porque é o oposto dele. Então, a mente dele, ela vai dizer o seguinte: olha, te liga, fica esperto, porque essa pessoa, ela tem características que não condiz com você. E não tem aquele ditado que diz assim: me diz com quem tu andas, né, que eu digo quem tu és. Ou, de acordo com o grupo onde você vive, a gente tem um norte sobre quem você é. Então, a mesma coisa acontece com o comportamento. Quando você está com uma pessoa que ela tem um comportamento diferente do teu, e você não sabe sobre isso, as conexões, elas se assemelham. Exemplo, se você diz assim: Luiz, mas eu não sei sobre isso, eu não conheço sobre o estudo do comportamento humano, ou eu achava que eu tinha que ser um psicólogo, um terapeuta, ou eu precisava fazer um curso de psicanálise, ou fazer uma graduação, ou uma pós-graduação, para entender melhor essa profundidade do comportamento humano. Mas é justamente sobre isso que eu vou trabalhar com você na formação em analista comportamental DISC. Eu vou te mostrar como você consegue entender com profundidade o comportamento humano e já colocar em prática a partir de então, após aquela aula. E o que acontece em relação ao porquê de você ter uma comunicação que pode ser positiva ou negativa para outra pessoa se ela tiver um comportamento diferente do seu. Para que eu possa chegar até esse ponto, eu preciso voltar um pouquinho mais atrás e te mostrar, primeiro, como é que acontece o nosso quadrante comportamental. Como assim, Luiz, quadrante comportamental? Como é que todo o nosso cérebro, ele decodifica as informações, dos nossos neurônios, como é que ele decodifica as informações de tudo aquilo que ele vê. Porque a construção aqui do nosso cérebro, 50% ele vem da sua genética e 50% você vem adquirindo ao longo da sua vida. Hoje, nesse momento,
partir do momento que você acordou, até o momento que você foi deitar, você aprendeu coisas novas. A tua mente, ela absorveu informações. Algumas informações ela vai guardar no teu subconsciente e outras informações vai ficar dentro do teu consciente. Aquilo que está dentro do teu consciente, se no dia seguinte você repetir, e por alguns momentos você repetir, aquilo vai se tornar algo automático dentro da tua percepção. Outros, a tua mente vai guardar. E ela vai utilizar no momento oportuno. Ou seja, ela vai trazer à tona aquilo por alguma lembrança para você. Por isso que muitas vezes, às vezes na fase adulta, a gente tem, às vezes, alguns relapsos de achar assim, caramba, eu já vi isso em algum lugar. Eu acho que eu já vi sobre isso. Então, alguns relapsos que acontecem na percepção da mente da gente são gatilhos que ela traz para a gente. Então, como é que a gente consegue entender esse quadrante comportamental? Vamos dividir o nosso cérebro em 4 partes, para ficar mais fácil para você. Vamos entender que essa parte aqui da frente do nosso cérebro, o lado direito, o lado esquerdo, aqui na minha tela, gente, ó, minha tela, lado esquerdo, tá? E aqui o lado direito. Aqui vamos entender que é a parte frontal do nosso cérebro. E essa parte aqui atrás, ó, aqui na nossa nuca, tá? Aqui atrás é a parte, tá, traseira do nosso cérebro. Ah, Luiz, isso está claro, isso está fácil. Beleza. Até aí tá tudo bem. Então, o que eu quero que você entenda aqui agora? Aqui, na parte frontal do seu cérebro, do lado esquerdo, dentro do estudo da teoria DISC, que é a teoria que nós trabalhamos dentro da nossa metodologia, aqui diz que é o estilo comportamental da dominância. Baseado no estudo de William Moulton Marston, através desse livro aqui, As Emoções das Pessoas Normais, ele trabalha e decodifica o nosso comportamento através de 4 fatores. Eu vim falando sobre isso nas aulas anteriores. Não vou aprofundar tanto aqui sobre esse assunto nessa aula especificamente devido ao tempo curto que a gente tem aqui na nossa live de aquecimento, que é em média 30 minutinhos ali que a gente está aqui junto. Mas o que é que acontece? Como é, Luiz, rapidamente esse estilo comportamental da dominância? São pessoas mais objetivas, diretas, são pessoas centradas, assertivas, têm um espírito ali empreendedor, são competitivas, são pessoas que têm uma capacidade muito aguçada de fazer as coisas acontecer com muita rapidez. São práticos, não são de perder muito tempo com os detalhes. Então, eles são muito racionais nas coisas que eles querem. Eles são competitivos, eles pensam nos ganhos que eles vão ter, tá? E eles são desconfiados também, porque ele sempre acredita que o outro não vai fazer do jeito que ele faria. Às vezes, ele tende a olhar o outro com desconfiança, tá? Esse é o lado frontal esquerdo do nosso cérebro, que é a racionalidade. Então, toda vez que você estiver ouvindo outra pessoa, estiver lendo um assunto ou ouvindo algo, o teu cérebro ele pode acionar esse gatilho da racionalidade, da parte frontal. Ele pode dizer assim, será que isso é verdade? Será que isso faz sentido? Eu mesmo faria diferente. Eu não acho que é desse jeito. Ele começa a ter gatilhos. E eu garanto, você que está aqui junto comigo, você está tendo aí os pensamentos da tua mente, baseado no que eu estou falando aqui agora. Alguns acontecimentos podem estar vindo aí na tua mente nesse momento. Da mesma forma que a parte traseira aqui, do lado esquerdo do seu cérebro, é o que a gente chama de conformidade. Qual é o estilo da conformidade baseado na teoria DISC? É aquele estilo daquelas pessoas, como eu falei agora há pouco, são pessoas criteriosas, ponderadas, analíticas, são pessoas que são muito previsíveis no que elas fazem, são pessoas que gostam de segurança, gostam de estudar. Para elas tudo tem um começo, meio e fim, tem um porquê daquilo existir. Não é só porque o Luiz está falando, baseado em quê o Luiz está falando sobre isso? Onde é que tem essas informações que eu posso dar uma verificada? Será que isso aí realmente faz sentido? Ou seja, da mesma forma que a dominância ela traz essas informações, esses gatilhos, a racionalidade também traz para você. Só que essa racionalidade aqui do lado traseiro, ela é mais reativa. Ela primeiro ela pondera, ela analisa, ela não é ativa no sentido de fazer por impulso igual à dominância. Então, quando a gente olha o lado esquerdo do nosso cérebro, ele tem uma racionalidade muito forte. E tudo para ele precisa pensar, analisar, para tomar uma decisão, quando olha aqui para o lado traseiro do nosso cérebro. Então, quando eu falo sobre isso, eu quero trazer para você o seguinte, que dentro do nosso comportamento humano, nós temos o que eu chamo de quadrante comportamental. Como é que a gente enxerga o mundo à nossa volta? Como é que a gente enxerga o mundo aí à nossa volta? E para isso, eu estou te mostrando justamente a dominância e a conformidade. Deixa eu tirar aqui a tela aqui atrás, pessoal, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Segura aí, pronto, perfeito. Então, olha só,
Tem a dominância, como eu falei, a parte frontal, e tem a conformidade, a parte traseira. Ambos, eles são fechados. Como eu falei para vocês, o dominante, ele é desconfiado. A conformidade também. Ele não é simplesmente de aceitar tudo aquilo que você fala. Ele vai analisar, ele vai verificar, ele vai validar. O dominante, às vezes, ele até se atropela no processo. Se ele acreditar, ele mete a cara. Se der errado, beleza. Ele parte para a próxima, tranquilo, tá? Só que ambos olham o mundo de forma ameaçadora. Por quê? Eles são mais voltados para as coisas do que para as pessoas. Então, são algumas características que a gente enxerga o mundo em nossa volta baseado no lado esquerdo do nosso cérebro. Gente, estou sendo claro para você que está aqui ao vivo? Estou sendo claro para você que de repente está vendo aqui essa gravação? Se sim, perfeito, me dá um joinha aí, me dá um ok para eu saber que vocês estão me acompanhando, vocês estão entendendo. Estou tentando ser aqui, gente, o mais didático possível para vocês em relação a esse conteúdo, tá? Então, quando a gente fala com relação ao lado positivo, o lado negativo, eu quero trazer para vocês primeiro um contexto por trás do porquê nós, quando olhamos o outro de forma exagerada, a gente sempre vai olhar pelo lado negativo, tá? Vou explicar para vocês mais sobre isso daqui a pouquinho. Segundo ponto é o quadrante comportamental do lado direito do nosso cérebro. São aquelas pessoas que são mais emotivas para tomar decisões. São aquelas pessoas que, dentro do seu comportamento, elas estão mais ali para ajudar, elas estão mais ali para servir. Elas gostam de estar junto com outras pessoas. Elas, muitas vezes, não enxergam no outro, às vezes, uma malícia, às vezes, uma maldade, porque elas sempre acreditam mais nas pessoas. Elas sempre vão estar mais direcionadas nas pessoas. Então, quando a gente olha, tá, o lado direito do nosso cérebro na parte frontal, a gente está falando da influência. São aquelas pessoas que, da mesma forma da conformidade, ela é rápida, ela é direta, o influente ele é rápido, ele pensa macro as coisas. Ele quer resultados também, muitas vezes, para ontem. Por quê? Ele é rápido, ele é ativo. E essa comunicação que ele usa, diferente da dominância, ele não é tão competitivo, ele é mais comunicativo. Ele acredita que para chegar nos lugares, ele precisa estar junto com pessoas, ele precisa estar em conjunto. Se ele quer que vocês estejam aqui juntos, ele quer que todo mundo participe. Ele quer que como eu estou aqui junto com vocês aqui agora, tenho aqui 22 pessoas comigo aqui ao vivo aqui agora no meu canal do YouTube. Então, eu enxergo que essas 22 pessoas estão comprometidas, estão me ouvindo, estão participando. Então, o influente, ele quer essa participação, essa interatividade, saber se aquilo que está passando está sendo agregado para aquelas pessoas, se está agregando para aquelas pessoas. Da mesma forma que, quando a gente está, às vezes, dentro da nossa comunicação, com o lado traseiro do cérebro, olhando para a estabilidade, que é o terceiro fator comportamental, são pessoas mais solícitas, empáticas, organizadas, pacientes, pessoas que muitas vezes engolem sapo para poder se manter aqui naquele ambiente, para não perder, às vezes, a amizade com a outra pessoa. Então, são pessoas que, dentro do seu comportamento, elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio. Então, essas pessoas, dentro do seu comportamento, são pessoas que estão ali mais prontas para ajudar, para servir, do que muitas vezes pensar em si. Ou seja, do que muitas vezes estarem ali só pensando em si. Elas muitas vezes se prejudicam para ajudar o outro. Então, tanto o influente, que é o lado frontal, direito, como também a estabilidade, que é a parte traseira, ambos, do lado direito, são mais emotivos. Ambos enxergam o mundo de forma mais acolhedoras. Então, essa é a forma que a gente enxerga o mundo em nossa volta. E eu pergunto para vocês que estão aqui, ou você que está vendo aqui essa gravação, você que de repente trabalha na área administrativa, ou você que trabalha na área da saúde, você que lida com pacientes, lida com clientes, ou trabalha com coordenação de equipe, ou você que é líder, você é gestor, você consegue, né, se identificar dentro dessas características? Ou você que é um psicólogo, ou é um terapeuta, você que trabalha com atendimento, você que é um consultor, um mentor, um treinador, você que trabalha com pessoas, trabalha lidando diretamente com pessoas, você consegue, a partir de agora, perceber o teu cliente, quando ele está se comunicando com você, se ele enxerga o mundo de forma mais ameaçadora, se ele enxerga o mundo de forma mais acolhedora, se ele é mais racional, se ele é mais emotivo, eu garanto, você que está aqui junto comigo aqui agora, você começa já a perceber pessoas ao seu redor que elas
se identificam dentro dessas características que eu estou passando para você aqui agora. Ou você mesmo também já consegue já descrever você dentro desses comportamentos. Seguindo aqui adiante, eu quero mostrar para você o seguinte, tá? Da mesma forma que existe o quadrante comportamental, eu quero mostrar para vocês aqui agora como você se vê dentro do seu comportamento. Como é que a gente se enxerga baseado nas características da análise DISC. Primeira coisa, quando a gente fala, gente, a forma que a gente se vê, é porque muitas vezes a gente, dentro do nosso comportamento, a gente às vezes diz assim, Luiz, eu não sei me descrever. Se você me perguntasse quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, o que é que te motiva? Gente, muitas vezes a gente não sabe responder essas perguntas, porque desde muito pequeno a gente foi acostumado, muitas vezes, a simplesmente receber não. Não pode, não dá, não consegue. E muitas vezes esses nãos te bloquearam. Ou quando você começou, de forma muitas vezes inconsciente, colocar para fora os seus talentos, os seus dons, às vezes um adulto ali, pela inocência ou pela falta de conhecimento, às vezes ele te cortava, às vezes ele te poldava, às vezes ele te moldava de acordo com o comportamento dele. Quantas crianças com 2, 3, 4, 5 anos de idade, elas já começam a colocar para fora as características do seu comportamento? Essa semana eu estava fazendo uma entrevista com uma aluna nossa, a Casey Rocha, que ela trabalha com a área de crianças, principalmente crianças também com autismo, e a gente conversando, né? Logo minha equipe, inclusive, vai estar disponibilizando essa entrevista para vocês assistirem aí no meu canal do YouTube. E o que é que acontece? A gente estava conversando sobre isso. Uma criança, às vezes, com 2, 3 anos de idade, a gente já consegue perceber as características principais do comportamento dela, as características predominantes do comportamento dela, baseado na teoria DISC. A gente já consegue ver se ela se tem um comportamento mais da dominância, mais da influência, da estabilidade, da conformidade. Então, aqui eu quero trazer para vocês como a gente se identifica de acordo com o nosso comportamento. Por exemplo, uma pessoa que tem um comportamento da dominância, elas são mais desafiadoras, elas são mais destemidas, elas são pessoas dinâmicas no seu comportamento, são determinadas, quando elas querem uma coisa, elas vão lá e fazem, tá? São algumas características que o estilo comportamental da dominância, ela se enxerga dentro do comportamento dela. Da mesma forma que a influência, ela também tem as suas características que ela também se identifica. E eu já quero aproveitar, gente, se você tiver papel, tiver caneta aí, tá? Já começa a anotar aí dessas características quais que você acredita que tem mais a ver com você. Porque isso já é um indício dentro do seu comportamento que você tem essas características no seu estilo comportamental. E se você está aqui junto comigo e você ainda não se inscreveu para a formação gratuita, na descrição aqui desse vídeo tem um link para você se inscrever. E na hora que você se inscreve, eu libero o acesso a um sistema para você criar um sistema personalizado. Dentro desse sistema, você gerar um relatório e você ter acesso aí a um relatório com mais de 80 informações sobre o teu comportamento. E ele vai dizer exatamente desses 4 estilos comportamentais qual é o seu predominante ou quais os fatores predominantes que você tem. Se é dominância, se é influência, se é estabilidade, se é conformidade, para você entender melhor, tá, com mais assertividade sobre o teu estilo comportamental. Então, as pessoas que têm um estilo mais da influência são mais incentivadoras, elas são influentes, elas são irresistíveis na sua comunicação, são inventivas, são criativas, são comunicativas, gostam de estar lá junto com as pessoas. São algumas características que elas se identificam. Da mesma forma que temos também a estabilidade. São pessoas mais sentimentais, sonhadoras, sensatas, solícitas, são algumas características que você se enxerga dentro desse comportamento. Geralmente são pessoas organizadas, pessoas pacientes, pessoas que gostam de se colocar no lugar do outro. São algumas características que, quando a gente fala com uma pessoa que tem essas características, elas já se identificam. Então você consegue também perceber pessoas ao seu redor que têm essas características. E tem também a conformidade. Conformidade tem também algumas características que ela se reconhece. São pessoas mais caladas, mais fechadas, mais confiáveis, são pessoas que gostam de estudar, são pessoas certinhas, são pessoas criteriosas, ponderadas, perfeccionistas. Elas têm algumas características que identificam o comportamento delas no grupo onde elas participam. E eu pergunto para vocês, olhando para esses quadrantes aqui,
olhando para cada um deles, você consegue perceber qual ou quais deles você mais se identifica? Então, beleza. Do jeito que a gente se vê dentro do nosso comportamento, nós também olhamos o ser humano, tá, de forma exagerada, porque a gente compara com a gente mesmo. Foi até o tema da nossa live aqui. Por que enxergamos os comportamentos dos outros de forma exagerada? Por quê? Porque o ser humano vê o outro no exagero, porque ele compara ele consigo mesmo. Porque aqui, gente, no slide anterior, eu estou mostrando para você sobre cada uma das 4 características de forma isolada. Estou vendo aqui a Leila falando, olha, eu me considero mais a influência. O Adriano, que está acompanhando a gente aqui desde o início, ele já se considera mais também dentro da influência. Rosana também da influência. Caramba, mais de, já aqui, ó, 10% aqui, mais de 10% do pessoal aqui já está aqui dentro da influência. Rafael, olha, já se considera mais dentro da conformidade. Então, agora, gente, baseado nas nossas características, a gente enxerga o outro no exagero porque a gente faz o quê? Se compara com a gente mesmo. Como assim, Luiz? Me explica isso aí na prática. Vamos lá. Se você vem me acompanhando nas lives anteriores, eu falei para vocês que os comportamentos opostos dentro do estudo do comportamento humano, da análise comportamental DISC, eles se afastam. Comportamentos semelhantes, eles se unem, ou seja, eles se completam. Quando eu falo se completa, na realidade eu estou dizendo o seguinte, comportamentos parecidos como, por exemplo, a influência e a estabilidade, a influência e a dominância, são comportamentos parecidos. Quando eu falo dominância e a estabilidade, são comportamentos opostos. Quando eu falo conformidade e influência, são comportamentos opostos. Então, dentro dos 4 estilos comportamentais, a dominância e a estabilidade são opostos e a conformidade e a influência são opostos. Então, o que é que acontece quando isso se dá na nossa comunicação? Exemplo, Luiz, quando eu estou lá com um cliente que ele tem um comportamento mais dominante e eu tenho um comportamento mais estável, que é o oposto dele. Eu não sei sobre isso, ele não sabe sobre isso. O que é que acontece? Na hora que ele estiver conversando comigo, a nossa comunicação não vai interligar. Porque enquanto ele está rápido na sua fala, ele está sendo direto, ele está sendo objetivo, eu estou fazendo o quê? Eu não estou entendendo direito, eu estou achando ele muito rápido, eu estou achando ele muito direto, estou achando ele muito agressivo. Da mesma forma, o dominante olha para você e diz assim, você está muito parado, você está muito sonso, você está muito disperso. Olha como é que eles se enxergam no exagero. A estabilidade olha para a dominância e diz assim, caramba, essa pessoa ela desconsidera muito a gente, é muito ditador, é muito demagogo, é muito descrente, atropela os processos, não sabe parar, se acha realmente que vai dominar o mundo. Ou seja, às vezes ele enxerga a dominância como um comportamento que ele às vezes morde, depois ele vê o que ele mordeu. Ele é muito direto na jugular, faz as coisas às vezes sem pensar, atropela os processos. Da mesma forma, a dominância, ela olha para a estabilidade no seu exagero. Como assim no exagero? Porque são opostos. Então, ela olha para a estabilidade e diz assim, caramba, essa pessoa é muito sem noção, é muito sem brilho, não ocupa seu espaço, não tem uma opinião própria, não tem coragem de tomar a frente. Deus me livre de fazer isso aí. Gente, se você prestar atenção, nós temos esses pensamentos o tempo todo, quando a gente olha para outra pessoa que ela tem um comportamento diferente da gente. Só que a gente não percebe isso, a gente não sabe por que isso acontece. E tudo isso tem a ver com o teu comportamento. E aí, isso gera, dentro do mundo corporativo, ou na tua vida pessoal, no teu trabalho, no teu casamento, isso só gera, gente, problemas. Isso só gera, muitas vezes, aquele ruído da comunicação que diz, caramba, eu não sei porque eu não vou com a cara de Luiz, mas ele não me desce, ele não me entra, eu não me vejo fazendo aquilo que ele faz. Por quê? Porque o teu comportamento, provavelmente, ele é o oposto do meu comportamento, quando você não sabe sobre o comportamento humano. Da mesma forma que o influente, ele enxerga o conformista no exagero. Por isso que a setinha está aqui, ó, o conformista e o influente. Como é que o conformista, ele enxerga o influente? Ele olha para ele e fala, caramba, Luiz é muito inconsequente,
é muito imprevisível. Cara, às vezes começa, não conclui, é muito inconstante. Fala pelos cotovelos. Ele promete uma coisa e ele não cumpre. Deus me livre de fazer isso aí. Não, tô fora. Ou seja, ele sempre olha o outro no exagero porque ele compara com ele mesmo. Da mesma forma, a conformidade é vista pelo influente no seu exagero. Porque, geralmente, a gente não olha o outro com as potencialidades que ele tem. A gente olha o outro no seu exagero porque a gente compara com a gente mesmo. Então, a mesma coisa acontece quando a influência olha para a conformidade. E ele diz assim, esse pessoal é muito crítico, é muito convencido, se acha a última bolacha do pacote. É muito chato, é uma pessoa que Ave Maria, só acha que ele é o certo. Ele é muito perfeccionista, ele é totalmente inflexível. Não, ali não dá nem para conversar, nem começo. Ou seja, o influente olha o conformista no exagero porque ele se compara com ele mesmo. Então, gente, isso acontece todo santo dia, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, quando você lida com pessoas. Independente da tua área de atuação. Por isso que o meu objetivo nessa nossa formação gratuita, que começa agora do dia 25 até o dia 28, é te mostrar o poder dessa metodologia, que ela vai muito além de um RH. Ela vai muito além de uma gestão de pessoas. Muita gente olha para essa metodologia e diz assim, Luiz, eu conheço a análise DISC. Eu sei, é para colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu conheço a análise DISC. Ela é a ferramenta para poder ajudar pessoas a trabalhar no mundo corporativo. Gente, eu quero te mostrar justamente o poder que essa metodologia tem e o quanto ela pode te ajudar na tua vida pessoal, na tua carreira, e que você possa, com esse entendimento, gerar também novas oportunidades. Eu estava falando agora porque a da Vanessa, eu lembro que quando a Vanessa fez a formação com a gente, ela trabalhava numa empresa de estilo SAMU. Se eu não me engano, era SAMU, porém era uma empresa privada. E eu lembro que ela trabalhava lá com atendimento, fazendo ligações de clientes que precisavam de uma ambulância e tal, aquilo outro. E ela disse, Luiz, eu nunca trabalhei com análise disso, eu quero conhecer esse material, porque eu lido com pessoas o tempo todo. E quando ela viu esse material, ela viu o quanto ajudou ela, enriqueceu os conhecimentos dela, para ela poder não só se conhecer melhor como pessoa, mas também ela poder usar isso para também ajudar ela nos seus atendimentos, nos seus trabalhos. E ela usou isso também, naquele primeiro momento ali, até para ganhar dinheiro, ajudando os colegas dela do trabalho a se conhecer melhor, a ter acesso a esse relatório completo e ela pudesse explicar para eles o quanto aquelas informações que estavam ali eram assertivas com a vida daquelas pessoas. E aí eu já pergunto para você que de repente está aqui junto comigo, se você está comprometido a estar junto comigo do dia 25 até o dia 28, te prepara, porque você vai ter acesso a muito conteúdo sobre essa metodologia. E eu vou te mostrar justamente o quanto você precisa entender do comportamento humano para que você possa ter resultados muito mais assertivos na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Porque se você não tiver o entendimento sobre o comportamento humano, você pode estar aí dando murro em ponta de faca. Eu sempre gosto de falar do murro em ponta de faca, porque tem gente que diz assim, Luiz, fulano, às vezes gasta tão menos esforço e consegue, de forma muito prática, muito rápida, ter grandes resultados na vida dele. E eu vejo pessoas que às vezes têm muito mais conhecimento, têm muito mais informação, mas parece que a vida não dá certo para ele. Parece que a chave não vira. E, gente, isso está diretamente ligado ao nosso comportamento. Porque quando você não conhece o teu comportamento, o ambiente externo ali onde você vive, ele te molda, ele te polda. Ele muitas vezes te direciona para o objetivo que não é o teu, mas é o objetivo que aquele meio precisa. Que de alguma forma, quando você não está utilizando os seus talentos dentro das habilidades que você precisa ter e desenvolver para você alcançar patamares maiores na sua vida, se você não está fazendo isso, eu te garanto, você está trabalhando em prol de alguém. Isso é fato. Como assim, Luiz? Porque olha só, 50% de quem você é já vem com você na hora que você nasce. Já vem dos seus ancestrais. Isso não é Luiz Vicente que está falando isso. Está dentro do estudo do comportamento humano baseado na teoria DISC. E o próprio Marston, ele mostra justamente o quanto isso é realmente vivo dentro da gente. Exemplo, minha mãe, ela era diabética quando ela era viva. Meu avô era diabético. Então, a gente sabe que, às vezes, com as nossas raízes genealógicas,
Às vezes a gente pode ter também tendência a ter diabetes, de acordo, às vezes, com um familiar, às vezes uma pressão alta, às vezes um câncer. Ou seja, às vezes a gente tem raízes genealógicas, está dentro do nosso DNA, de acordo com os nossos ancestrais. Então, se a gente não entende sobre isso, da mesma forma que o nosso corpo, ele às vezes expulsa para fora, joga para fora aquele que não está bom dentro dele, aquele que não está agregando para ele, às vezes o nosso comportamento ele está ali guardado, ele está guardadinho, e você não sabe que você tem. Então, como você não sabe, o meio onde você vive, ele vai começar a utilizar o quê? Os comportamentos que você não tem em prol deles. Então, se você parar para pensar, das 24 horas que você tem, das 24 horas, 8 horas você trabalha, em média. Alguns mais, outros menos. 8 horas você descansa, você dorme. Alguns mais, outros menos. As outras 8 horas, você faz o que você quiser. Porém, quando você está ali na ativa e você lida com pessoas, ou você está lidando com pessoas sabendo quem você é e moldando a sua comunicação com a comunicação deles, ou você está utilizando a comunicação de acordo com o que o ambiente acima de você te exige. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente de trabalho e o meu líder, o meu gestor diz assim, Luiz, eu preciso que você fique ali, naquela salinha, emitindo as notas fiscais aqui da empresa. Toda vez que chegar aqui o vendedor e lhe passar a venda daquele cliente, eu preciso que você gere o cupom fiscal, preciso que você gere a nota fiscal para ele, verifique se ele quer passar no cartão, e você, no final do dia, puxa uma planilha, faça todo o levantamento e traga para mim. E eu vou te pagar R$2.000 por mês para você fazer isso. Beleza? Eu preciso, tenho que pagar a conta, tenho que comer, tenho que comprar roupa, tenho que estar bem comigo mesmo, então eu preciso trabalhar. Eu vou lá, às vezes faço um cursinho no final de semana, faço uma graduação, e eu vou lá trabalhar naquela empresa. Só que o meu comportamento interno, ele não é um comportamento que tem as características naturais de ter esse cuidado e atenção, que tem a ver com quem? Com o conformista. Então, inconscientemente, eu vou me moldar, porque aquele meu líder, aquele meu gestor está me exigindo. Gente, a mesma coisa acontece na sua casa, no seu casamento, com seus amigos, acontece a mesma coisa. Então, a maior parte do seu dia, você vai estar desenvolvendo habilidades que você não tem. Então, a tua mente, internamente, ela vai gastar uma energia maior. Ela vai gastar um esforço maior. Para quê? Para desenvolver as habilidades que você não tem de forma natural. Alguém já viu aquelas pessoas, ou alguém que, ou você mesmo, que diz assim, Luiz, eu conheço uma pessoa que nunca fez aquele trabalho. E ela começou a fazer, e em pouco tempo, poucos dias, poucas horas, parece que aquela pessoa nasceu para isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu, por exemplo, aos meus 18 anos de idade, 18 não, minto eu, aos meus 14 para 15 anos de idade, eu trabalhei de servente de pedreiro, durante 1 mês e 15 dias, fazendo 2 quartos, junto com meu padrasto na época, e eu queria comprar um violão, porque meu sonho era aprender a tocar violão. E eu comprei um violão, né? Trabalhei lá, servente de pedreiro, comprei meu violão. Até hoje eu tenho esse violão guardado aqui comigo. E o meu sonho era aprender a tocar violão. E eu comecei a aprender, mas eu sempre tive muita dificuldade para aprender. Pegar de ouvido, nunca consegui. E alguns amigos que começaram também na mesma época, gente, com 1 mês, 2 meses, eles pareciam que já tocavam há 1 ano, há 2 anos. E eu estava ainda aprendendo ainda a bater no instrumento. Ou seja, eu percebi com o tempo que eu não tenho a predisposição, o dom para tocar violão, não tenho esse talento. Mas eu posso desenvolver. Mas eu vou ter mais dificuldade. Por isso que tem pessoas que, às vezes, já nasceu para aquilo. Então, se você viu, inclusive, em outras lives minhas aqui, ao longo dessa semana, eu falei também sobre outra situação, do quanto eu, na faculdade, eu não me sentia uma pessoa comunicativa, mas algo pulsava dentro de mim. Então, quantos de nós, ou quantos ao nosso redor, que não conhecem o seu comportamento e não sabe como trabalhar isso, não entende sobre isso. Então, essa live de aquecimento aqui que eu trago para vocês, é para vocês enxergarem as oportunidades que essa metodologia pode gerar para você. Da mesma forma que eu também vou te mostrar nessas lives também quais são os obstáculos que você enfrenta por não ter um conhecimento sobre isso. Eu estou te mostrando aqui nessa live de hoje aqui também. Então, fica com a gente,
porque a gente vai trazer muito mais conteúdo aí para você, tá? Muito mais conteúdo. Mas eu quero deixar para você aqui, para fechar com chave de ouro essa nossa live, a seguinte informação. O ser humano, ele odeia no outro aquilo que ele não quer ser. A gente sempre vai odiar na outra pessoa aquilo que a gente não quer ser. Vou dar um exemplo aqui para você. Se você é uma pessoa muito organizada, uma pessoa que tudo para você tem um controle ali, e você está ali ao lado de uma pessoa que é totalmente desorganizada, você fica chateado muitas vezes, porque vai parecer que o outro está fazendo aquilo ali por desaforo. Por exemplo, aí tem um casal, casou-se recentemente, e aí o marido vai tomar um banho e deixa a toalha molhada em cima da cama ou em cima do sofá. E a esposa vai, fulano, guarda a toalha, bota ela no varal, fulano, faz tal coisa. Porque aquela pessoa, ela não se vê fazendo aquilo. Só que o outro, por ter um comportamento diferente, para aquela pessoa isso é normal. Ou muitas vezes ela não vê com tanta... como eu posso falar a palavra certa? Ela não vê com tanta importância quanto o outro vê. Só que para o outro, aquilo ali é algo muito importante. Ela valoriza aquilo. Tem a ver com as crenças dela, tem a ver com os valores dela. E baseado nas crenças e nos valores, ela se reporta para as pessoas ao redor dela através da forma dela se comunicar. Então aquela outra pessoa não percebe, mas aquilo está criando um ruído. Aquilo está criando um conflito. E daqui a pouco, aquilo vai gerar um conflito ainda maior. E vai estourar em algum momento. E é por isso que muitas vezes casamentos são destruídos, famílias são destruídas, trabalhos não são tão bem alinhados, ou pessoas não conseguem bater metas por conta, muitas vezes, desses conflitos na comunicação. Então, olha a importância de você entender sobre o comportamento humano. Então, gente, gratidão, forte abraço, espero ter ajudado vocês aqui hoje. E se vocês gostaram, deixa um like aí, deixa nos comentários, me acompanha lá no meu Instagram, vou colocar aqui o meu Instagram, olha, @Luiz Vicente. Gente, todos os dias, de domingo a domingo, eu estou postando um conteúdo novo lá para vocês aprenderem mais sobre essa metodologia, tá bom? Obrigado, gratidão, forte abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira.